Olá, você está assistindo ao Só Mais Uma Volta, o meu cantinho na internet onde eu falo sobre manualidades, em especial tricô e crochê. Falo também sobre vida, sobre a vida de todo dia, às vezes não necessariamente nessa ordem. Meu nome é Laura, já esquecendo dessa parte, meu nome é Laura. Vocês também me encontram no Instagram, neste endereço que eu vou deixar aqui. E é lá que eu coloco as fotos das minhas aventuras, alguns breves vídeos de dicas e tutoriais, de pontos e de coisinhas que eu vou fazendo e vou descobrindo e vou testando. E hoje é dia 8 de julho. Eu falo do lado de cima do planeta, que é o hemisfério norte. Eu tô em Portugal. E sejam bem-vindos. Vou começar. Eu já ia começando, que hoje eu tô acelerada. Eu não tenho muita coisa pra mostrar. E vocês vão ver que eu tô num cenário novo. Porque esse aqui é meu... Eu tô nos fundos da minha casa, no nosso quintal. Eu tenho um espaço onde eu tenho as minhas coisas de manualidades. As minhas lanches, vocês vão ver aqui. Quer dizer, não vão ver muito bem porque tá com luz. Mas eu tenho aqui os meus panos, minha máquina de costura, as minhas coisas, minhas artes. E eu vim pra cá pra poder fazer a gravação das tão prometidas meias. E já vou a meio. E aqui eu tenho silêncio, aqui eu tenho paz, aqui eu não tenho adolescentes, nem barulhos, nem a vida acontecendo como é lá em casa, ali à frente. Então eu vim pra cá, tô escondida, tô refugiada. E eu vim também, mas vim aqui gravar, já tava com tudo pronto, né? Porque eu tava gravando aqui as meias, mas resolvi aparecer. Sabe aqueles dias em que, sei lá, todos os planetas se alinham e tudo aquilo que você planeja fazer acontece sem grandes imprevistos? É o que tem acontecido hoje. Eu já fui nadar, eu já levei o garoto, meu filhote, adolescente, noutra cidade pra aula, já voltei, já fiz almoço pro meu outro adolescente que tá de férias em casa, já gravei um pouquinho e tô aqui conversando com vocês e ainda é hora do almoço. Sabe aqueles dias que você olha e fala assim, meu Deus, tudo bem, eu acordei às 5 da manhã, mas até acordar às 5 da manhã bem é algo que o universo tem que alinhar, entendeu? Se não alinhar, não vai. E assim, eu acordo muitas vezes cedo, na força da raiva, mas hoje eu acordei bem e as coisas estão fluindo bem até agora, por isso a gente tem que aproveitar, né? Porque a gente às vezes reclama quando tudo dá errado e esquece de agradecer e observar quando tudo dá certo. Não é sempre, mas quando dá certo a gente tem que reconhecer também. Então esse é meu reconhecimento sobre um dia que as coisas estão acontecendo bem, nenhum imprevisto ainda me atacou. Então eu resolvi gravar embora não tenha muita coisa, porque a gravação das meias tem consumido todo o meu tempo. E eu tive fora um tempo, então foi pouco tempo. Mas eu tô aqui no finalmente daquele chale que eu tava fazendo, que era esse aqui. Aí, ver se eu estico aqui pra ficar. Esse aqui tá ficando tão giro. Olha, ele é enorme, quer ver? Tá dobrado aqui, mas ele é enorme. Tá enrugadinho que ele ainda tá na agulha aqui. Ele é feito no comprimento, então ele tá todo na agulha aqui ainda. Mas olha como ele é grande. E ele já tá blocado. E ele já tava pronto, na verdade. Só que o que aconteceu? Eu começo esse chale por aqui, né? Começo por aqui e vou fazendo esse mosaico aqui, né? Até chegar no preto. Começo com o bege vai diminuindo, o preto vai aumentando e acaba numa barra preta. E eu tinha feito a barra, já tinha arrematado todos os pontos. Só que aí, quando eu fui blocar, eu fiz um remate muito apertado e ficou, sabe? Ficou assim muito... Não tinha flexibilidade, não tinha elasticidade nenhuma. Então, esse lado que foi o meu cast on, que eu fiz até long tail cast on, não foi nem o cast on... Fiz um long tail. Ele não é muito flexível, mas ele tava muito maior do que esse lado aqui.
Aí ele tava torto, sabe? Tava muito comprido numa ponta, muito curto na outra. Então o que que eu fiz? Desfiz o remate, troquei a agulha, pus uma agulha mais grossa. Acho que a outra agulha que eu tava fazendo era 4, essa aqui é 4,5. E agora vou refazer esse remate, porque isso aqui tem que ser entregue amanhã ao destinatário. Então, isso tem que estar pronto amanhã. E eu resolvi que enquanto eu vim aqui fazer isso, depois tem que eu tenho que tirar essas pontas, rematar essas pontas, mas que já estão assim, é só cortar mesmo, já estão presas. E aí, enquanto eu fazia isso, eu vim aqui conversar com vocês, porque esse vídeo vai ser super curto, eu não tenho muito mais coisa pra mostrar, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tô fazendo a meia, essa é a meia que eu tô gravando, já tô indo pro calcanhar. Só que eu tô num dilema nisso aqui. Por quê? Eu fiquei na dúvida se eu gravei e já até comecei a editar a primeira parte pra poder ver se eu consigo disponibilizar esse vídeo ainda essa semana. Só que na hora de editar, eu fiquei numa dúvida cruel. Eu tô gravando tudo, certo? A execução toda da meia. E na hora de editar, eu não sei se eu deixo tudo e subo um vídeo super longo, mas com tudo, e ponho lá a marcação dos tempos pra quem quiser. Ah, quero ver o calcanhar. No minuto tal, tá o calcanhar. No minuto tal, tá a planta do pé. E deixo tudo, e o vídeo fica longo, e as pessoas que quiserem assistir vão olhando pelo tempo. Ou se eu edito e ponho assim, faço a primeira carreira e depois digo, olha, sigam fazendo, imagina, 30 carreiras. E depois eu corto e já passo direto pra outra parte. Que obviamente vai deixar o vídeo muito mais curtinho, mas não vamos tricotar juntos, né? Vai ser só um vídeo com as indicações. Não sei o que é que eu faço, vocês podem me ajudar, quem quer tricotar comigo esses vídeos? Porque assim, eu tô fazendo isso porque muita gente me pediu. E pra tricotar com vocês, não é meu objetivo ser professora, eu não sou professora. Isso aqui é a gente tricotando uma meia junta. É claro que eu vou mostrar como é que eu faço. Que eu nem sei se é o jeito certo, mas é um jeito que dá certo. É o meu jeito. Só que não é meu objetivo aqui dar aulas de meia. Meu objetivo é tricotar uma meia com vocês. Daí eu não sei o que eu faço. Se vocês puderem, por favor, comentar nos comentários aí, quem tá interessado no vídeo de meias, me dá um feedback sobre como é que é melhor pra vocês, pra não ficar um vídeo super, super chato ou super com pouca informação, ou sei lá, com... Não sei, não sei. Não sei, eu tô falando isso porque uma vez eu fui fazer uma coxa em crochê lá nos meus idos tempos, quando eu ainda não queria fazer sozinha e também não tinha muita segurança pra fazer sozinha. E eu fui fazer com uma designer e ela pôs uns vídeos. E depois ela só explicava como fazia, mas ela não fazia junto. Aí assim, eu fiquei super frustrada, porque naquela época eu queria companhia pra tecer comigo, eu queria que ela estivesse tecendo e eu tecendo daqui desse lado. Mas tem gente que quer ser mais direto ao ponto, entendeu? Então eu tô perdida. Eu não tenho como colocar os dois vídeos, porque a edição dessas coisas dá muito trabalho, gente, vocês não têm noção. Toma um tempo absurdo. E aí eu deixo de fazer outras coisas também que eu quero partilhar com vocês, que eu quero ter, que eu quero fazer, então... Não é nem por fazer, porque eu faria 50 meias pra ter esse junto. Pra ver que editar isso, eu não sou nada tecnológica. Eu adoro fazer isso aqui, mas eu detesto editar isso aqui. E sou eu que faço tudo, entendeu? Sou eu que faço todas as caixinhas, então não dá. Daí se vocês puderem comentar aqui, ia ser espetacular pra mim. Pra eu entender pra que caminho que eu devo ir. Isso porque eu vou editar isso essa semana, sem falta, que está na minha cabeça já, e eu quero terminar. Vai ficar muito completinho, sabe? Tô fazendo com carinho. E é isso. Se vocês puderem dar aí o feedback de vocês, tirando isso, já tava com saudades de vir. Semana passada eu não consegui, semana retrasada eu não vim, porque eu tava fazendo a meia. E tava numa meta, numa missão de terminar aquela meia, mas não deu tempo. Aí na semana passada veio um amigo, muito meu amigo, assim, meu amigo de quase 30 anos, veio aqui me visitar, veio do Brasil pra cá, e aí eu
tive à disposição dele. A gente viajou, a gente foi a Madrid e passeou por aqui, porque a gente se vê muito, a gente se fala sempre. Sempre, quando eu digo sempre, é sempre, todas as semanas. Mas a gente não se vê muito. Então, quando a gente se vê pessoalmente, eu até fiz um post sobre isso. Olha, eu já vou falando da vida. Eu até fiz um post sobre isso na minha conta pessoal do Instagram, sobre a bênção, assim, sobre o privilégio que é ter amigos, né? Eu não sei, mas eu até pus isso no meu post. Foi um post de agradecimento, foi um post dedicado a ele, mas ele é meu amigo desde a faculdade, assim, a gente se conhece há quase 30 anos. E ele é aquela pessoa com quem eu posso falar tudo e mais alguma coisa, sabe? A gente tem, assim, um lugar muito bonito, assim, de escuta e de colo. E eu tava falando, nesse post eu tava falando exatamente sobre isso, assim. Se eu pudesse desejar alguma coisa pra alguém, seria exatamente isso. Saúde e ter bons amigos verdadeiros, mesmo que pouco. E mesmo assim, às vezes, quando a gente não tem saúde, que é o que a gente quer, mas nem sempre a gente consegue, ter amigos verdadeiros é o que às vezes salva a gente dessa loucura toda que é a vida, né? E em todos os meus melhores momentos e nos meus piores momentos, eu sempre tive esse ombro. E é muito bom isso, né? Tão bom quanto ter os nossos hobbies, assim, é cultivar boas amizades. E, portanto, isso aqui ficou em espera um bocadinho, enquanto eu tava lá dando atenção e aproveitando a presença desse meu amigo. Foi muito bom. Ele tem uma paixão por arte. Ele fez direito comigo, né? Mas ele é advogado e ele trabalha em Tribunal de Justiça no Brasil, e só que ele é um apaixonado por arte. E nós fomos, ele veio já com uma lista de coisas que ele queria fazer, e um dos lugares que ele queria ir aqui em Portugal era num santuário que fica numa cidadezinha aqui, chamada Lamego. Um santuário que tem em Lamego. Um lugar muito, muito bonito. E eu fui, né, e também sou apaixonada por essas coisas, estudo isso, né, porque foi uma das coisas que as pessoas me perguntaram no meu vídeo sobre o curso que eu tinha tirado agora, que eu tinha me formado recentemente, e foi um curso de arte, conservação e restauro. Então, eu gosto muito dessas coisas também, e ele gosta muito de arte sacra, e nós fomos visitar esse santuário, e meu marido também foi. Éramos 4 pessoas, porque ele também estava acompanhado, e nós fomos nessa cidadezinha e fizemos tudo a pé. Aquilo é um santuário com uma escadaria gigante, e a gente foi subir a escadaria, não, na verdade a gente já começou lá de cima do santuário e depois foi descer a escadaria. E eu tô vendo uma confusão, e era um domingo, e eu tô vendo, aí daqui a pouco eu tava vendo que aquilo tava tudo assim com umas faixas na escadaria, e depois a gente foi descobrir que tava tendo uma corrida, dessas corridas de rua, tava tendo uma corrida, e aquela hora era exatamente assim, a hora da chegada do pessoal que tava correndo lá, que tava participando dessa corrida, que era até uma corrida de trilha, nem era uma corrida de rua, era uma mistura, né? E eu fiquei com um bichinho, assim, sabe? Do tipo, eu gosto muito de correr, também é outro hobby que eu tenho. E corrida de rua, pra mim, é muito desafiador, assim. Eu vou porque eu ponho essas metas, assim, de correr uma meia maratona, de correr uma corrida, tal, porque é um objetivo, né? A partir do momento que eu falo assim, vou correr a meia maratona de Braga. Aí eu treino para isso, eu fico focada nesse objetivo, e depois o espírito de correr essas corridas assim, quando você corre essas corridas, tem um espírito diferente, né? Porque as pessoas estão
estão todos naquele clima e tem toda uma organização do evento, né? Então você tem, sei lá, tem uma energia voltada para isso. Então eu gosto muito. E eu fiquei assim, ei, aquilo, eu tenho corrido, continuo correndo, mas eu tive que suspender por um tempo essas corridas mais longas, por uma questão de saúde, mas tô voltando agora, então aquilo mexeu com o meu bichinho da corrida, assim, eu corri uma meia maratona agora há pouco tempo, no Douro também, mas essa mexeu com o meu bichinho da corrida, assim, do tipo, treinar sério para as provas, assim. Não sei por que eu tô falando isso, Ai, vai ser porque eu não tenho tricô pra mostrar, né? Então, queria mandar um beijo pra todo mundo que se solidarizou com o meu último episódio, com a história com as histórias das minhas quedas, da minha vida, Foi outra vez que eu falei sem parar e muita gente se solidarizou e eu agradeço, porque assim eu me sinto menos... Não, me sinto... Não é humilhada, mas assim, me sinto na mesma envergonhada pelas minhas quedas, mas ao mesmo tempo, pelo menos a gente tem escritório pra contar e rir, né? Aí eu queria deixar um beijinho grande e dizer que vou encerrar aqui. Tô aqui, ó, vou mostrar pra vocês que eu tô falando, mas tô fazendo, hein? Já rematei aqui, ó. Ó, tamo quase. E depois tiro umas fotos desse aqui pronto, porque no próximo episódio que eu gravar esse aqui já vai ter seguido o caminho para o seu destinatário. Fios da fazenda, o bege é merino fingering e o preto é o solo, fio de meia. E eu achei que ficou muito bonito, né? Acho muito bonito que esse cachecol acabou ficando meio unissex, né? Porque ele vai para uma mulher, mas ele poderia muito bem ir para um homem. Até que o designer desse chale é um homem, desse cachecol. Gente, toda hora falando chale, desse cachecol é um homem. E já falei sobre ele aqui, mas depois eu coloco nas notas de novo o nome da receita e o designer. E eu espero, essa semana, por favor, deem vosso contributo aí sobre o que eu devo fazer da minha meia, porque essa semana eu vou editar e vou dar um gás aqui no meu tricô. Eu tinha deixado separado, agora eu não sei, acho que eu voltei a guardar. Eu tinha deixado separado o fio que eu ia usar, né? Mas agora acho que já não sei onde tá. Eu deixei separado o fio que eu ia usar para fazer o cardigan. Já resolvi qual é o cardigan que eu vou fazer, já resolvi o fio. No próximo episódio eu mostro pra vocês. E também vou ter mais um cast-on, claro. Enquanto isso, tô gravando aqui as meias, tá? Espero que vocês estejam todos bem. Espero que o verão aqui de cima não esteja castigando muito vocês. Tem sido dias de muito calor aqui. Eu tô no norte de Portugal, tem sido dias de muito calor no país todo. Eu não gosto do calor, gente. Nunca mais ninguém vai falar mal do inverno perto de mim, porque eu não gosto desse calor. Gosto do frio. Mas mesmo para quem gosta do calor, eu acho que tá demais. E eu espero que para quem esteja no Brasil, que também me vê, no hemisfério sul, que o inverno também esteja sendo gentil com vocês. Aproveitem o inverno, tricotem, usem os vossos tricôs. E nos vemos então daqui a uma semana. Se você que tá aí desse lado gosta desse conteúdo, me assiste com regularidade ou chegou aqui pela primeira vez e gostou, considere subscrever para ver se eu faço isso aqui pela troca, eu não ganho nada com isso aqui. Mas queria muito alargar essa comunidade e quanto mais vocês curtem e subscrevem, mais o algoritmo enxerga esse nosso bate-papo aqui e mais chance a gente tem de ampliar essa conversa. E já agora falando sobre ampliar essa conversa, se vocês tiverem sugestão de cast-ons, eu tô desesperadamente em busca de uma blusinha, t-shirt, tipo camisola, camiseta, sabe? Assim, blusa simples. Eu tenho um modelo que eu já teci.
Se eu não encontrar nada novo, eu quero fazer uma camisa preta, uma blusa preta, lisa, simples, tipo camisetinha de manga curta. E se eu não encontrar nada, eu vou fazer aquela que eu já tenho, que eu gosto muito. Mas, às vezes, tem coisas melhores por aí que eu não tô sabendo. Então, se vocês tiverem sugestões de t-shirts e quiserem deixar nos comentários, por favor, sou muito agradecida, tá bem? Um beijo grande, fiquem bem e até a próxima.